Então quem executa conquista, com certeza, né? Com certeza, porque é através da execução que a gente faz a construção. Não tem jeito. Não vai cair no colo. Não vai. Precisa, né, levantar a bunda da cadeira, é o famoso TBC, né? E fazer as coisas acontecerem. Não tem como. As pessoas enxergam só um gancho, só um pedaço das coisas, né? E esse gancho, esse pedaço que as pessoas enxergam, muitas vezes elas se comparam com aquele gancho da outra pessoa. Só que são pessoas completamente diferentes, vivências diferentes, cargas genéticas diferentes. Essa dopamina, ela prejudica muito a tua sociedade, não é? Cuidado com o que você escuta e como você absorve sem questionar o que estão te dizendo. E também cuidado, assim, aquilo que você alimenta, né? Alimenta não é só a comida, as informações, o que você observa, né? E aí vem muita repetição, essa parada, né? Vai te doutrinando a mente aí. Vem muita repetição. Então, primeira coisa, você precisa entender qual que é a crença. Segundo, quais são os ganhos por ainda estar acreditando nisso. Porque algo está ganhando, para continuar repetindo. E aí eu fazer um movimento contrário. O que eu quero acreditar? E o que eu preciso para acreditar nisso? Começando mais um Pod 10X, desta vez com a Raquel Couto. A Raquel é nossa parceira do G10 e ela é autora do livro Efeito 1%, aliás, um dos livros mais vendidos no Brasil na data de hoje. E nós iremos conversar um pouquinho com a Raquel sobre o teu livro Efeito 1%, esse livro aqui, ó. Aliás, você está assistindo, eu aconselho que você compre esse livro e leia esse livro. Raquel, seja bem-vinda aqui. Para quem te conhece, para quem não te conhece, quem é a Raquel Couto? Advogada, administradora, tá? Há mais de 10 anos aí estudando o comportamento humano e trabalhando focada exatamente na parte de mentalidade, inteligência emocional e o principal, execução. Execução é algo que, aliás, nós estivemos no MIT há cerca de 40 dias. E na entrada do MIT tinha, na visão do MIT, em Boston, né, nos Estados Unidos, MIT para os íntimos, né? Na entrada do MIT tinha uma placa da visão do MIT dizendo que eles formam profissionais com visão global, com visão de mundo e não apenas advogados técnicos. E na saída do MIT, não só apenas profissionais técnicos. Na saída do MIT tinha um brasão do MIT. De um lado tinha o conhecimento e do outro lado a execução. Que nenhum conhecimento vale de nada se não tiver execução, né? A execução, propriamente dita, é a questão mais difícil? Sim, eu costumo dizer, Cris, que conhecimento sem ação, no caso a execução, é só uma informação que a pessoa tem. E por qual motivo a execução ela é tão desafiadora para a grande maioria das pessoas? Um ponto é que muita gente não tem clareza do que precisa ser feito. E por falta de clareza, e muitas vezes essa falta de clareza vem de falta de fazer perguntas, a pessoa não sabe o que fazer. Então, isso acaba impedindo a execução. É um dos pontos. Tem vários outros também, mas é um dos pontos, a falta de clareza. Não saber perguntar, não ter clareza no que vai executar. Exato. Você percebe que é uma deficiência. É uma trava, sim. É uma trava. Primeiro que as pessoas, falta muita clareza. Por mais que isso é de experiência com clientes. Por mais que eu pergunte, onde você quer estar daqui 5 anos, por exemplo, daqui 1 ano, as pessoas não sabem definir com clareza o que elas querem. Por exemplo, quando a gente fala com clareza, é clareza mesmo. Qual casa você estará morando, qual carro dirigindo, como você estará vestido, você consegue se enxergar, se visualizar com clareza mesmo. E as pessoas não têm isso, sabe? Não têm essa definição. Se você não tem essa definição, como que você vai buscar algo? Se você não sabe onde você vai estar, qual a cidade você quer chegar, vamos dizer assim, você não consegue trilhar o mapa. Aliás, esse final de semana eu fui assistir o filme do Michael Jackson, não sei se você já assistiu. Não. Filmaço, né? No filme do Michael Jackson tem vários trechos do Michael Jackson olhando para um espelho com várias mensagens e antes de entrar no show, ele passando palavras afirmativas para ele, exatamente aquilo que Napoleon Hill fala nos livros, ele falava diversas vezes no filme, né? Olha, eu vou ser o maior cantor do mundo,
eu sou poderoso, eu tenho boa voz. Ele tinha auto-afirmações para ele, né? Então ele enxergava onde ele queria estar e automaticamente ele construiu isso, né? Então essa falta de visão como é que se constrói isso? Não é algo tão simples, porque a visualização, para ela funcionar, você precisa conseguir ver, não só ver com clareza, como também sentir aquilo. Você precisa, é como se fosse assim, Cris, enxergar aquela tela e conseguir entrar dentro dessa tela. Vivenciar aquilo como se realmente já tivesse acontecido. O nosso cérebro, ele não distingue o que é realidade do que é imaginação. Então, quando a imaginação ela é vívida, ela é sentida acima de tudo, isso passa a ser real. Então, fica muito mais fácil de você conseguir buscar esse caminho. É como se vivenciasse como se aquilo já estivesse acontecendo. Exato. Só que, para vivenciar como se já tivesse acontecido, você precisa conseguir sentir. Não é só projetar, falar como se fosse no racional. Você precisa fazer o link do racional, que é a sua imaginação, junto com o sentir que aquilo já está acontecendo. Muito bom. Eu fiz algumas perguntas aqui, Raquel, que são oriundas do livro, que eu acredito são importantes. Raquel, a gente vive uma geração obcecada por resultados rápidos, porque as pessoas, elas desvalorizam esses pequenos avanços, sabe? Eu acredito muito nessa tua teoria do 1%, é melhorar 1% cada dia. Ao longo de 30 dias, você não melhorou 30%, porque tem o efeito de juros compostos disso, né? Por que as pessoas desvalorizam, né, esses pequenos avanços? Justamente por a percepção de ser pequeno demais. E aquela questão assim, o pequeno não faz diferença. E uma coisa que eu sempre digo, faça o básico bem feito que você já está à frente de 90% das pessoas. Então, é fazer o pequeno, repetir esse pequeno, isso depois fica tão natural que Vira isso um já hábito. passa a fazer parte da sua vida. E quando você chega ali, final de um mês, um ano, esses juros compostos aí, o ganho é uma coisa fenomenal. Só que a falta de paciência dessa questão do fazer e do repetir é onde impede muito as pessoas de chegarem onde elas desejam. Porque elas iniciam, não têm o resultado em uma semana, só que também comparam. Aquela pessoa, vamos pegar o exemplo de uma academia. A pessoa quer entrar para a academia, em uma semana quer conseguir fazer o que uma pessoa que treina há 5 anos faz, ela não consegue, ela acaba desistindo. Então, ela não persiste nessa sequência pequena. O cara chega na academia e quer ter o mesmo resultado que o cara que tá lá há 1, 2 anos. Exatamente. E até interessante, Cris, nessa questão de academia, há mais ou menos 4 anos atrás, eu vi um senhor de mais de 80 anos fazendo barra fixa. E barra fixa é uma das coisas mais difíceis que tem. A gente olha assim, parece que é simples. E não Eu é. vejo você lá no grupo de saúde, lá, você postando suas fotos, porque fez a barra. É porque é um desafio. Eu não conseguia nem subir na barra. Foram 365 dias treinando todos os dias para conseguir fazer 10 repetições. Um pouco que eu parei de treinar, uns 6 meses, eu voltei a estaca 0. Agora eu estou retreinando, já estou aí na 7ª repetição. Só que, olha só, o fato de parar um pouquinho, de não dar continuidade, eu voltei. Essa fala me lembra muito, né? O teu livro me lembra muito 2 outros livros que eu acredito que são fundamentais em cima do que a gente está falando. Um chama Hábitos Atômicos. Sim. Muito poderoso, um livraço. Até um kit para você ler aí. O livro do Efeito 1%, da Raquel. Livraço. Se você não ler, a tua vida vai regredir 1% por dia. Nossa senhora. Depois dessa foi duro, né? Mas na dúvida eu aconselho que você leia, né? O Efeito 1% da Raquel. O Hábitos Atômicos, livraço também, livraço. Acho que faz um par muito perfeito com esse livro. E um outro livro que chama, se não me engano, chama Efeito Cumulativo. Sim. Que trabalha exatamente... É um livro até curto. Um livro curto que trabalha exatamente. Você pegar o Efeito Cumulativo, Hábitos Atômicos, o livro da Raquel... Rapaz, se você mergulhar nisso, focar nisso, não é ler o livro. Eu costumo dizer que eu estudo os livros. Meus livros são todos rabiscados, né? Muito anotados. Então, se você pegar essa mentalidade, acho que se a pessoa pegar essa mentalidade do efeito 1%, a vida muda muito rápido, né? Sim, eu sempre coloco o seguinte: o efeito 1%, para mim, na minha percepção, é execução todos os dias. A execução, ela leva à melhoria.
Não tem dúvida disso. Então, realmente trazer o conhecimento para execução. Porque quando você traz o conhecimento para execução, você vai perceber que não é exatamente como você imaginou. E aí você começa a fazer os ajustes até conseguir chegar onde quer. Até conseguir o objetivo, isso vira um hábito, fica mais fácil, você vai melhorando e só aperfeiçoando. As pessoas não valorizam essa melhoria de 1% por dia. Parece algo muito simples, né? Mas o efeito composto disso ao longo do tempo é grandioso demais. Sim, com certeza. É a mesma coisa. Quantos anos de advocacia? O que você faz hoje com naturalidade não fazia há anos atrás. Não, eu falo para as pessoas, né? Outro dia o cara falou assim: ah, mas hoje é fácil, né? Mora em tal lugar, tem um escritório em tal lugar. Pô, mas isso aí foi montando uma estrutura, uma equipe, não foi montado, não foi algo que foi montado da noite pro dia, né? Uhum. Outro dia o cara me viu junto com o Freitas, né? A gente tava descendo de uma aeronave, e aí o cara viu o vídeo, ele falou, pô, eu falei, cara, aquilo não é sorte. Essa sorte que demorou 8 anos, 10 anos construindo. Exatamente. Né? Então, assim, se as pessoas entenderem que é um passinho por dia, constante, ao longo de 6 meses, 1 ano, faz uma diferença gigantesca. Eu sou extremamente defensor dessa tese. Sim, Né? sim. E a persistência, a Sim, execução, a disciplina diária é muito importante. No teu livro, Raquel, você traz alguns exemplos, né? Fala um pouquinho sobre... Vamos mergulhar um pouco mais nesse teu livro, né? Qual resultado você quer atingir em 5 anos? É bom, é importante ter essa visão, né? Sim. Que é começar por aí, né? Porque para eu conseguir chegar até onde eu quero daqui 5 anos, primeira coisa, antes disso, dessa definição, eu preciso ter clareza de onde eu estou agora. Então, eu preciso ter essa clareza e, mais ainda, ser honesto nessa definição. Não adianta querer ficar maquiando. E meta grande, né? Exato. É o famoso livro lá, 10x, né? 10 vezes. O trabalho é o mesmo. Eu permiti o Dan Sullivan usar o meu nome. Eu autorizei o Dan Sullivan e autorizei um outro cara americano também que chama Grant Cardone. Que ele pôs até num avião. Eu falei, não, pode usar. Não tem problema não. O Grant Cardone tem um livro que fala, venda ou seja vendido. Olha né? só. Mas essa mentalidade de pensar grande, né? Não é o pensar grande, é ter uma meta grande. E aí, quando você define essa questão dos 5 anos, o que é importante? Você quebrar isso em pequenas etapas. Ou seja, quebra para 3 anos, quebra de novo para 2, para 1, e aí sucessivamente, que aí serão os pequenos passos que eu preciso dar para chegar lá. Vamos entender isso. Então quer dizer que é programar 5 anos, dividir os 5 anos em anos. Exato. O que fazer a conta de trás para frente, vamos dizer assim. De trás para frente, isso. Né? Em anos, até que chega no ano atual. No ano atual, dividir os meses em semanas, as semanas em dia. E literalmente você vai ter a receita desse bolo, né? Exato. E o que acontece? Quando você faz isso, pode ter certeza que chega antes dos 5 anos. É uma coisa impressionante, porque você vai fazendo tão certinho o que precisa ser feito ali, diariamente, semanalmente, vai reajustando, fazendo os ajustes, é assim, ó. Eu fazia isso de uma forma muito natural, mas depois que eu entendi que isso é um método, as coisas avançaram muito. Capítulo 2 do livro, o óbvio que não estamos vendo. E enxergar o óbvio é o mais difícil, né? Sim. E o que é óbvio para mim não é óbvio para o senhor. Isso é fundamental. É preciso, quando eu falo óbvio que a gente não tá vendo, um ponto fundamental é pedir sempre feedback. Por quê? Como todos nós temos pontos cegos, a pessoa que está com a gente e que quer o nosso crescimento, ela é a pessoa ideal para te falar assim, olha, vai por esse caminho, você não está enxergando isso. Para te dar o feedback. Então, eu sempre falo que não é sobre aprender a dar feedback. O mais importante é sobre aprender a receber feedback. Eu tenho uma galera braba que briga comigo por causa das coisas, viu? Que me acompanha, eu participo de alguns grupos. Eles me mandam mensagem, falam, isso aqui não tá legal, faz isso. E eu aceito na boaça. E eu prefiro ser criticado por esses caras que estão anos-luz na minha frente do que ser elogiado por uma galera aí que... O momento que eu mais cresci na minha vida foram as pessoas que realmente falaram comigo o que eu precisava escutar. As verdades mais duras.
Eu nunca vou esquecer quando eu fui dar aula na Finlândia e eu estava muito preocupada com o inglês, em falar o inglês perfeito. A diretora da faculdade, ela me chamou e ela falou coisas comigo que, assim, no dia seguinte eu esqueci o inglês. Eu falei, se sair ali, vou colocar, né, um nós vai, nós vem, não tem problema algum. Entrei em todo o feedback que ela me deu, coloquei em prática, consegui reverter a situação, mas o quê? Porque teve alguém que chegou, conversou comigo e me deu o feedback. O capítulo 3 do livro fala algo muito... uma verdade absoluta. Quem executa, conquista. Sim, com certeza. E uma coisa que eu brigo muito com a galera, os caras ficam, não, mas amanhã eu vou estar preparado. O Marcelão Laurindo, que eu fiz a live com ele hoje, e eu mandei mensagem pra ele na sexta-feira, falei, e aí, vamos fazer a live? Ele falou, tô me preparando. Eu falei, não, você já tá preparado. Já tá onde eu vi. Terça-feira, 8 horas da manhã, eu tô te esperando lá. Então, quem executa, conquista, com certeza, né? Com certeza, porque é através da execução que a gente faz a construção. Não tem jeito. Não vai cair no colo. Não vai. Precisa, né, levantar a bunda da cadeira, é o famoso TBC, né? E fazer as coisas acontecerem. Não tem como. Vamos voltar na academia. Não tem como construir o corpo se você não entrar e colocar a mão na massa. Não tem jeito. Não adianta só ficar tendo conhecimento, se você não entrar em campo, né? Não. Passo 1, vamos falar dos passos aqui. Reconheça-se pela sua história. Reconhecer a origem, de onde veio. Explica um pouquinho esse passo 1 aqui, Raquel. A questão do reconhecimento da história é o seguinte: nós somos a história que nós contamos. Então, o próprio Tony Robbins, ele fala muito a respeito disso, que é como você conta a sua história, como você constrói ela. Então, que quando a gente pensa em passado, presente e futuro, e aí entra um ponto que para mim é fundamental, esse entendimento das pessoas, o que acontece? As pessoas gastam muito tempo no passado, muito tempo no futuro e esquecem que tudo acontece no presente. O passado ele serve para duas coisas. Ele serve para me ensinar o que eu fiz que valeu a pena e que eu vou repetir, o que eu fiz que não valeu a pena que eu vou trazer como aprendizado de agora para frente. O futuro, ele serve... Nunca começa do zero de novo, né? Você traz uma bagagem, uma experiência, né? Exato. Cada tombo, ele pode ser absorvido de várias formas, né? O importante é absorver isso e colocar em prática. Absorver como aprendizado. Exato. O futuro, ele serve para me dar essa direção dos 5 anos, por exemplo. Onde eu quero estar, para onde eu vou. Só que, qual que é a grande falha das pessoas? Se você pergunta de imediato, quanto tempo você gasta pensando no seu passado, no seu futuro? Geralmente as pessoas colocam assim, eu gasto 30% do meu tempo pensando no meu passado, eu gasto mais 20% pensando no meu futuro. Somos 50%. Você sobrou 50% para o seu presente. Então, o que é o ideal? O ideal é 8% do meu tempo para pensar no passado só para resgatar essas duas informações que eu vou executar agora. 11% do meu tempo para saber para onde eu estou indo. 81% é no agora, é na execução, é dando direcionamento do que precisa ser feito. Tem um autor que fala do poder do agora, acho que é Eckhart Tolle. Acho que é isso. Tem muita gente sofrendo por coisas que não vão acontecer. Exato. E a maioria não acontece, né? Fica se lamentando, desesperado por coisas que não vão acontecer e consome energia. Aliás, o Dan Sullivan, ele tem outro livro que chama, junto com outro autor, né? Que é o Dan Sullivan, mais um autor do 10X, que fala essa questão da força de vontade. Gasta uma energia em algo que nem vai acontecer e você deixa de focar a tua energia em algo que vai mover ponteiro, né? Exatamente. Então, reconhecer a sua história é importante, né? Reconhecer de onde veio, né? É importante. Honrar a história, né? Sabe algo interessante nessa parte? Porque, assim, no meu livro, eu conto uma parte da minha história que ela não é bonita. Eu não me orgulho dela. E uma pessoa... Mas é a tua história. É a minha história. É o que eu tenho. E aí, uma pessoa chegou pra mim e falou assim, Raquel, eu tô querendo entender por qual motivo você trouxe isso. Porque ou é coragem, é valentia, o que foi? Para você se expor como você se expôs. Eu falei, olha, tem 2 pontos aqui fundamentais nessa minha questão de colocar minha história, que é a minha história, apesar de não se orgulhar dessa parte, de não ser a parte bonita. Tem 2 pontos. Hoje em dia, é tudo muito fake, é tudo muito perfeito.
E eu sou um ser humano imperfeito. Esse é o primeiro ponto. Todos somos, né? Segundo ponto, um dos meus grandes medos era julgamento alheio. Então, para mim, hoje, isso não importa. Quando alguém vem julgar a minha história, isso diz muito mais na minha percepção sobre o outro do que sobre mim. E então, Isso assim. é muito mais sobre ela do que sobre a gente, né? Exato. Ela tá julgando a gente com qual viés? Pelo viés dela, não é o meu viés. Então, assim, essa foi a minha intenção de colocar, sabe, Cris? De trazer essa parte da minha história, que não é. Mas é a questão, assim, o que eu aprendi com isso, né? Que é o que eu performo hoje. Próxima pergunta aqui, próximo capítulo do teu livro. Assuma suas barreiras para decidir como enfrentá-las. E aqui me traz também um outro... Eu, como leio muito, não tem como não fazer conexões com os outros livros. Existe um livro que chama O Obstáculo é o Caminho. Maravilhoso. Livraço. Mesmo autor do Ego Inimigo. Livraço. Um estoico. Né? Então, entender que essas barreiras... Como é que o cidadão deve enfrentar essas barreiras? Primeiro assumindo, eu preciso ter clareza ali do que é saber que isso não acontece só com a pessoa, isso acontece com todo mundo. A partir do momento que você começa a fazer as coisas acontecerem, vão surgir problemas. E os problemas tendem a piorar à medida que você vai avançando. Porque quanto mais eu vou avançando, o meu nível vai aumentando, mais os problemas também vão avançando comigo. Antes de gravar podcast aqui, eu tava no telefone tentando apagar um incêndio e resolver um problema, que é isso. Quanto mais você cresce, mais problemas você tem. E faz parte do jogo, e tá tudo bem. E é sobre isso. Então, assim, aquela ilusão que eu vou crescer, os problemas vão diminuir, não, eles vão piorar. Eles vão aumentar. E essa é a beleza. Porque quanto mais você enfrenta, mais você cresce, menor esses problemas vão ficando e outros maiores vão surgindo. Capacidade de suportar, né? Exatamente. Passo 3. Aprendizados, habilite-se para fazer acontecer. Como é que a pessoa se habilita? É só conhecimento adquirido no dia a dia? Como é que a pessoa se habilita para fazer acontecer? Executando. Nada ensina mais do que a execução, né? Executando, buscando feedback, refazendo, é o famoso PDCA. Execução. Não tem como correr da execução. Não tem. Eu não sei se essa notícia é boa ou ruim, gente. Não, mas eu acho que assim, acho não. Eu tenho absoluta certeza. Não tem essa história de acho, né? Eu tenho absoluta certeza que você aprende fazendo. Exato. Pra sair do buraco, tive que aprender a fazer campanha de Google Ads. Fiquei bom naquela parada. Comecei a ensinar outros advogados a fazerem também. Comecei a vender isso para outros, fazer para outros. E a gente foi aprimorando a técnica, né? As coisas foi construindo, foi melhorando, né? Tem muito aquela questão, né? Escolha o seu difícil, né? Melhor. Qual que vai ser? Escolha ele. Porque... Pô, isso é forte, hein? Qual é o teu difícil? É habilitar para fazer acontecer ou chegar no fim do mês e não pagar as contas? Por aí. Exatamente. Bom. Capítulo 7, passo 4. Então, o primeiro passo faça análise, reconheça a sua história. Segundo passo, assuma as barreiras para decidir como enfrentá-las. Terceiro passo, aprendizado, habilite-se para fazer acontecer. Quarto passo, explore o poder do 1% com persistência. Isso aqui é difícil escolher um passo mais importante, né? É um conjunto, né? É um conjunto. Mas esse 1% com persistência, eu acho que a grande maioria não tem a estamina suficiente para segurar esse rojão aqui. Que entra a disciplina. Tem um ponto, tá? Porque assim, nós somos direcionados pelos significados que a gente traz. E aí são 6 pontos que a gente traz significados. Quais são eles? Quem nós somos, então, como eu me defino, o mundo, quem é o outro, as minhas capacidades, o tempo, e aqui é onde a gente explica porque tem pessoas que fazem 24 horas, 48. E um ponto fundamental, a definição que a gente traz para as palavras. E aí eu trago um exemplo sobre disciplina. Se você tem a disciplina para você, por mais que tenha, você vai virar para mim e falar assim, Raquel, mas tem a definição de dicionário. Nem sempre a definição do dicionário é a definição que a pessoa tem. Então, se você tem definição de disciplina como algo rígido... A definição que a pessoa tem, acredito que é muito reflexo
Da da história dela. experiência, do aprendizado, né? As pessoas são diferentes, né? Sim. Cada um tem seu mapa, né? E aí vem a história, né? Então, por exemplo, se a disciplina, e isso eu vivi, a disciplina para mim era algo rígido, era algo militar, era algo que eu queria quebrar. Ou seja, pergunta se eu tinha disciplina. Não, porque era sempre uma briga. Quando eu troquei o significado de disciplina para eu sou discípula dos meus sonhos, ou seja, eu faço o que eu preciso fazer porque isso vai me levar onde eu desejo, a disciplina ficou leve. Então é muito fácil executar e fazer. Você entendeu que a disciplina, e todo mundo tá acompanhando agora, tem que entender que a disciplina faz parte do processo de crescimento, né? Eu vou à academia às 5 horas da manhã, é o único horário que eu tenho. Eu vou às 5 horas da manhã. Né? De lá, eu venho pra cá. Então eu tenho que. Primeira guerra minha é ser disciplinado pra estar lá às 5 horas da manhã. Uhum. Essa é a primeira guerra, né? A consequência disso é uma vida mais saudável, um corpo mais saudável, uma mente mais saudável, para poder enfrentar os desafios. Tem dias que são melhores, outros dias não, e tá tudo bem. E Faz tem que parte, renunciar a algumas isso, coisas, faz né? parte do processo. Sim. Eu acho que o maior desafio, eu acho que entra muito também na questão de... as pessoas procrastinam muito porque elas não têm essa disciplina, né? E acaba perdido diante de tanta tarefa que tem que fazer. Mas eu acredito que esse efeito 1% ele é muito reflexo das decisões que você toma naquilo que você tem que executar. A minha opinião é que o cara tem que executar tudo aquilo que move ponteiro. O que não move ponteiro não precisa ser feito por ele. Por exemplo, outro dia me ligaram, falaram assim, ó, tem uma reunião da contabilidade, eu acho que é importante você participar. Eu falei, por quê? Para você aprender tal coisa. Eu preciso aprender aquilo? Se eu não preciso aprender, se vocês precisam aprender para tocar essa parada para mim, então é melhor vocês aprenderem. Se eu não preciso, eu vou fazer outra coisa. Uhum. Porque eu vou focar naquilo que o meu tempo a gente não consegue comprar, mas a gente consegue aproveitar melhor, né? Sim, com certeza. E aí, o senhor tá certo. Por quê? Porque o senhor tem que focar naquilo que vai te trazer retorno. Sim. O restante é muito mais barato pagar alguém para fazer determinada função do que pegar e gastar o seu tempo fazendo ela. Então, é assim, com todo respeito, né? Muito mais barato, pagar muito mais prático e Sim, muito mais proveitoso você pagar a hora mais barata de alguém para poder vender a tua mais cara lá na frente. exatamente. É isso aí. Capítulo 8, passo 5 do teu livro. Cria uma rede de suporte. Network. Ah. É justamente pessoas que vão te apoiar. Já desce. Já desce. Esse é o do grupo, poder do grupo. Sim, é o poder do grupo, da ambiência que o senhor fala tanto. Ah. Então, é justamente essa rede de apoio. E mais ainda, eu vou voltar um pouquinho no feedback. Pessoas realmente que estão ali em conjunto para falar a verdade, falar o que precisa, empurrar, porque aí o crescimento é conjunto. Não é só de um, é de todos. Eu toda semana eu tenho uma prática que é um hábito que eu arrumo um dia da semana, se possível às sextas, para me almoçar com alguém que é importante para mim ter relacionamento. Que às vezes faz tempo que eu não vejo, ou um relacionamento que é importante ter. É um almoço sem nenhuma intenção. É um almoço. Um almoço pra gente conversar, ver o que eu posso servir, né? Exato. O que eu posso ajudar a pessoa. Porque se você não faz depósitos de ajuda, de servir as pessoas, quando você precisa de algo, você não tem nem para quem pedir ajuda. Com certeza. Né? Isso é interessante por quê? Por que eu estou voltando para São Paulo, morar em São Paulo? Justamente por tudo que acontece em São Paulo. Eu tive a opção de... Eu tive que sair, eu venho de São José dos Campos, né? Mudei para cá, mudei para Alphaville, que é um grupo importante ali para mim. Trouxe um pedaço do escritório para cá, porque não tem como, as coisas acontecem aqui. Exatamente. E é interessante porque a cabeça das pessoas aqui é justamente voltada para negócio, é voltada para essa ambiência, é voltada para network, é voltada para rede de apoio. É impressionante como as coisas acontecem aqui. É assim, é uma cidade, talvez assim, uma ambiência, como em todos os lugares, né? Tem pessoas e pessoas, mas quem quer de fato trabalhar, construir a cidade, a região, a ambiência favorece muito, né? Capítulo 6, né? O passo 6 do capítulo 9 do livro. Ajuste, revise e valorize suas conquistas. Ser grato, né? Exatamente. Ser grato. Agradecer por cada pequeno passo, né? Por cada coisa que aconteceu, por cada conquista. Porque essa conquista, esse pequeno passo, ele é importante lá na frente. Então, e aí entra também em ser grato pela própria história, né? Por
mais erros que tenha tido. É o que te trouxe até aqui. Deixa eu te perguntar uma curiosidade. Da onde surgiu esse livro? Por que nasceu esse livro? Da onde que te deu a ideia de escrever esse livro? Aliás, tá aqui o livro de novo. Efeito 1%, um dos livros mais vendidos do Brasil hoje, da Raquel Couto. Tem em todas as livrarias, né, Raquel? Tem. Baita de um livro. Isso aqui é uma... Você quer transformar a tua vida, ó, livraço. Da onde surgiu essa ideia? Da onde que nasceu o livro? Da minha dor. Eu queria começar pelo telhado e não pela base. E não na construção diária. Então, por realmente querer dar saltos, como eu vejo as pessoas fazendo, foi de onde surgiu o livro. De aprender que você pode até conseguir dar um salto, só que o tombo ele é muito grande depois. Teve alguma coisa que aconteceu que você fala, caramba, aqui foi um grande aprendizado, eu preciso... Porque você foi estudar isso primeiro para depois escrever. Sim. Deve ter tido alguma coisa, algum ponto de inflexão na tua vida que aconteceu que você falou, caramba, alguma coisa tá errada. Qual é a tua base de conhecimento, né? Onde você foi buscar esse conhecimento para esse livro? A base dele veio do Dr. Michael Hall, que é um americano, que eu estudei com ele quase 5 anos. Fui treinada por ele pessoalmente. E ali foi onde eu aprendi muito sobre responsabilidade, sobre execução, sobre essa questão da construção. Então, a metodologia sobre método, sobre aprender a seguir métodos. Você pode até depois colocar sua pitada, mas primeiro você precisa aprender o método. E eu acredito que essa é a maior dificuldade da galera. A galera não tem método, acorda de manhã sem planejamento, não sabe o que vai executar no dia, Sim. Não tem uma agenda. No fim do dia, não trabalhou o dia inteiro, não produziu nada, só ficou ocupado. Né? Como é que se resolve isso? Primeira coisa, acorda, já faz o seu planejamento, já faz a sua projeção para o seu dia. O que exatamente você precisa fazer? Sempre o seguinte, pensa o seguinte, a parte da manhã é a parte que você precisa trazer para executar o que é mais importante, que é o momento que a nossa mente ela está mais maior, né? Exato. E eu gosto de trazer muito a questão das consequências, de fazer a análise do que precisa ser entregue através de consequência. E essa consequência me diz qual que é a prioridade, o que eu faço como 1, 2 ou 3. Nada de querer resolver tudo. Eu acredito que é o principal. Como você acorda, a sua primeira e segunda hora do dia é fundamental. Ela vai digitar o dia inteiro. Exatamente. Então, acordou, faz a projeção e o quê? É exatamente essa energia. Qual energia você quer trazer para o seu dia? Não adianta sair correndo de qualquer jeito, né? Para, gente. São 5 minutos. Respira. Dá tempo. Dá tempo. Porque o dia vai ser diferente dessa forma. Trazendo primeiro esse centramento aí. Raquel, na tua visão, o que impede as pessoas de agirem assim? Hoje em dia, é tudo para ontem, né? Um dos pontos é esse. O segundo ponto, falta de clareza. O terceiro ponto, muitas vezes, o que acontece? Muita gente deixa de executar porque a dor ainda não foi suficiente para movimentar ela. Então, aonde ela está, ainda para ela, é algo que ela tem ganhos ali. Ah, Raquel, eu não tenho ganhos de deixar de fazer. Tem. A gente ganha até por aquilo que a gente não faz. Então, ela ainda ganha. O ganho dela é maior do que o movimento que ela precisa fazer. Por isso que a pessoa não se movimenta. As pessoas carregam muitas crenças limitantes, né? Demais da conta. Demais. Foram treinadas desde cedo a não acreditarem nelas mesmas, né? Sim. Como é que enfrenta isso? Como é que identifica e como é que enfrenta isso? Primeiro ponto é entender qual que é a crença, trazer ela de forma consciente. E aí é realmente entender o que está por trás dela. O que você está ganhando de continuar acreditando nisso? Eu sempre falo o seguinte, Cris, cuidado com o que você escuta e como você absorve sem questionar o que estão te dizendo. E também cuidado, assim, aquilo que você alimenta, né? Alimenta não é só a comida, as informações, o que você observa, né?
E aí vem Cuidado, que muita essa repetição, parada né? vai te doutrinando a mente aí. Vem muita repetição. Então, primeira coisa, Sim. você precisa entender qual que é a crença. Segundo, quais são os ganhos por ainda estar acreditando nisso, porque algo está ganhando, para continuar repetindo. E aí eu fazer um movimento contrário. O que eu quero acreditar? E o que eu preciso para acreditar nisso? E o que eu preciso fazer para ir em direção a isso? E é uma pequena mudança, né? Uma pequena mudança, às vezes, um negocinho. Aquela virada de 1% no comecinho, lá na frente faz uma diferença gigante, né? Muitas vezes é só uma virada mesmo de significado, de percepção, que já faz total diferença. Você trabalha muito com profissionais de alta performance, com líderes. O que essa galera enxergou que os demais ainda não enxergaram? Disciplina, fazer o que precisa fazer. É interessante, eu vou trazer um exemplo da reunião de hoje. O senhor colocando, gente, faz, insistindo. E muita gente, muitas vezes, deixa de fazer um movimento. E acaba perdendo oportunidades. A primeira batalha é que eles façam. Exatamente. Depois vai virar hábito. A primeira questão é fácil. Para de querer esperar a perfeição. Porque a perfeição ela não vai chegar. Ela vai ser aprimorada à medida que você vai fazendo. Então, assim, as pessoas que têm performance, elas entenderam isso. Primeiro que ela nunca vai atingir a perfeição ela vai atingir talvez quando ela morrer. Até o dia que ela morrer, ela ainda vai estar aprendendo algo. Então, esse desenvolvimento que vai sendo construído é o que as pessoas entenderam quando elas começam realmente a performar. É parar de esperar o perfeito, é começar a fazer. Eu acredito que as pessoas acabam sendo muito reféns dessa rede social que está instalada, né? Essa dopamina que vai arrebentando as pessoas. Hoje sim. As pessoas veem na internet, as pessoas enxergam só um gancho, só um pedaço das coisas, né? E esse gancho, esse pedaço que as pessoas enxergam, muitas vezes elas se comparam com aquele gancho da outra pessoa. Só que são pessoas completamente diferentes, vivências diferentes, cargas genéticas diferentes. Essa dopamina, ela prejudica muito a tua sociedade, não é não? Eu falo o seguinte, se você quer fazer uma maldade contigo, com você mesmo, se compare com o outro. Ao invés de se comparar com o outro, compara com quem você foi ontem. Com quem você foi há 5 anos atrás. Aí sim você tem parâmetros para saber se você está evoluindo, o quanto você evoluiu, o quanto você está crescendo. Se compara só com você, pô. Porque a sua realidade é diferente da minha. Não adianta, a sua história é diferente da minha. São experiências diferentes, né? É completamente diferente. E por mais que eu chegue onde o senhor chegou, por exemplo, nunca vai ser a mesma coisa. Sempre vai ser diferente. Então... As pessoas têm carga genética diferente, experiências de vida diferentes, ambientes diferentes, adquiriram conhecimentos diferentes, felicidades e frustrações diferentes. Tudo isso vai marcando, né? Sim. E tudo isso conta. Tudo isso conta. Então, para de se maltratar, de ficar querendo se comparar com o outro. Eu gosto muito de na minha visão é que a base de tudo é a tal da ambiência. Sim. Aliás, existe uma pirâmide lá de Robert Dilts que fala exatamente sobre isso. Né? Quando a pessoa muda o ambiente dela, quando ela muda de rotina, muda o ambiente, muda completamente, né? Aquela pessoa que tá lá agora nos acompanhando em casa, travado, que a vida não muda, ele tá lá. Tá pulando de vídeo em vídeo pro YouTube. Aliás, o YouTube é uma ferramenta muito boa para estudar, para aprender, né? Eu quero que as pessoas aprendam com a gente aqui, com a nossa experiência. Mas como é que a pessoa... qual é o primeiro passo para a pessoa mudar essa rotina? Para a pessoa entender esse efeito de 1%, a pessoa mudar a ambiência dela? Primeira pergunta que eu faria. Você quer realmente mudar? Está disposto a pagar o preço antes dele chegar? Pagar o preço, né? Exatamente. Então, assim, você quer realmente? Porque se eu quero... Pelo senhor, por exemplo, não adianta. Se eu quero pelo outro, não adianta. O outro precisa realmente querer e decidir. E aí tem um ponto, né, que as pessoas talvez elas não se tocam. Quando eu deixo de decidir e eu procrastino para amanhã, eu estou decidindo continuar onde eu estou. Também é uma decisão. Então, deixar para amanhã é decidir estar onde está e continuar como está. Então, a primeira coisa,
eu quero realmente? Eu quero pagar o preço? Eu estou disposto a isso? Ano passado eu fui participar de um almoço em Orlando, nos Estados Unidos. E eu ouvi do Thiago Nigro uma frase que marcou muito. Ele disse: o valor que você paga de pedágio vai determinar a estrada que você vai andar. Uhum. Então você está vindo de Belo Horizonte para São Paulo, é um pedágio. Você parou para estudar, para escrever um livro, outro pedágio. Você está com a gente lá no G10, outro pedágio. Você vai escolhendo os pedágios da vida e esses pedágios vão te colocando em outras estradas. Mas a grande maioria quer andar em estrada nova, mas não quer pagar os pedágios, não quer ler, não quer estudar, não fica perdendo tempo com bobeira na internet, não é? Vícios dos mais diversos. Quando a galera entender que essas pequenas mudanças repetidas ao longo do tempo faz uma diferença gigantesca, né? E assim, o conhecimento hoje ele tá para todo mundo. A gente aprende com livro. O livro pode ser um mentor que a gente tem. Aliás, assim, Aprende- vamos lá. Quanto custa um livro hoje? Sei lá, R$40? 50. R$50. Vamos lá. Um livro desse aqui tem um aprendizado gigantesco. Efeito 1%. R$40, R$50, R$30. Quanto custa uma mentoria, por exemplo, com a Raquel? Sim. Né? Eu tô vendo aqui que o prefácio é do Paulo Vieira. Pô, quanto custa a mentoria com o Paulo Vieira? Quanto custa ler um livro do Paulo Vieira? Se a pessoa não tem acesso à mentoria, pô, isso aqui é uma mentoria. Se as pessoas entenderem isso, aliás, você também tem grupos de mentoria, né? Sim, tem. Você tem grupos É de mentoria, né? justamente isso. E mais. E na tua mentoria você ensina a galera a fazer isso aqui. Ensino. Ensina e acompanha. Ensino e acompanho. Eu sempre falo o seguinte: sexta-feira é dia do follow-up. Eu quero saber o que foi feito, o que foi executado e o que precisa ser já ajustado para a próxima semana. Eu acho que eu sou teu aluno, hein? Que eu brigo com o povo bastante. É exatamente sobre isso. Sabe por quê? Tem uma. Eu não sei se o senhor já viu, tem uma pesquisa que diz o seguinte: pessoas que têm metas estabelecidas, comparado a quem não tem, a probabilidade, a chance dessa pessoa conquistar o que ela deseja é na faixa de 50% e 53%, a mais do que quem não tem. Esse grupo de quem tem metas estabelecidas, quem tem alguém para prestar contas, aumenta para 76%. Sim. Ou seja, o prestar contas funciona. Sim. Eu tinha uma meta junto com o Flávio, e com o Flávio Augusto e com o Joel, que são meus sócios dentro de alguns projetos. Eu não consegui cumprir aquela meta. No dia que eu não consegui cumprir a meta, eu fui no grupo de WhatsApp e pedi desculpa pros dois. Porque eu não cumpri a meta, pra mim, foi algo vergonhoso. Uhum. Né? Eu faltei com a minha palavra. Essas pessoas têm que entender que meta não é algo... Meta é uma meta, é um objetivo. Se você não tiver metas na vida, não tiver planejamento, né? Aliás, vamos falar um pouquinho sobre as transformações, né? Dessa sua mentalidade, dessa sua metodologia. Quais são grandes exemplos que você pode trazer para cá de pessoas que aplicaram isso e mudaram completamente os negócios? Um exemplo de um cliente que saiu do plano de saúde, por exemplo, para consultório 100% particular. É um dos exemplos. Explica melhor isso. Chegou para mim para se desenvolver, né? E era praticamente 100% atendimento convênio médico. O desenvolvimento... Ele é paciente? Hã? Ele é paciente ou ele Não, é ele é empresário? médico. Médico, entendi. Então, ou seja, os atendimentos dele era praticamente 100% de convênio. 100% de Entendi. convênio. Hoje, 100% particular. É que é outra realidade, né? É outra realidade. Então, assim, mentalidade precisa mudar porque a pessoa que atende daquela forma é diferente da pessoa que tem um consultório próprio. Medos precisam ser trabalhados porque vai passar um tempo aí de ajustes que precisam você ter pulso firme ali para dar continuidade e persistir. Caminhando para o final do teu livro aqui, surpreenda-se com o seu avanço. Eu tenho uma prática. Toda vez que eu conquisto algo, avanço algo, eu me dou um presente, eu saio com a minha família, eu curto algo, né? Sim. O relógio, por exemplo, é um presente que eu me dei. Eu compro as coisas e me dou de presente de uma forma de celebrar aquela conquista, né? Deu certo, eu lamento, deu certo, eu comemoro, deu errado, eu lamento 5 segundos e vou pro próximo. Como é que é essa parada de surpreenda-se com o seu avanço? É justamente sobre isso. Se dê de presente, comemore. Como se diz, não é, tá bom, conquistei, tá tudo certo.
dê aquele momento ali da comemoração. Não Importante, precisa né? ser o dia todo, mas assim, se dê essa Importante. oportunidade desse reconhecimento. Se cobre, mas também comemore. Exatamente. E mais ainda, tenha você como seu próprio reconhecimento. Pare de esperar o reconhecimento do outro. O reconhecimento, quando você sabe que você fez bem feito, que o merecimento é seu. O reconhecimento do outro é só um lucro para você, mas não é a sua dependência daquilo que você faz. Tem um poeta, um filósofo russo que eu gosto muito. Aliás, eu já vou até falar que esse filósofo não existe, tá bom? Eu fui num evento, eu faço as palestras pelo Brasil. E no meio do evento eu falei, pessoal, alguém já leu o Sivirovsky? O filósofo russo? Aí o cara lá levantou a mão. Eu já li 2 livros dele. Eu falei, putz, cara, como é que eu vou falar que o Sivirovsky não existe agora, né? Putz, cara, eu falei, caramba, como é que eu vou desmentir essa parada agora? Mas se o Sivirovsky existisse, ele seria autor de um livro que é A Sutil Arte de Se Virar Todos os Dias, né? Adorei. O Sivirovsky. Pessoal, pelo amor de Deus, pô, a gente tá num país de infinitas oportunidades. É um oceano azul pra quem tá se virando. Eu falo na advocacia, pô, tem demanda pra caramba. Sim. Tem muita oportunidade. Qualquer área do direito tem muita demanda. Pega uma área, fica bom naquilo, divulga que você é bom, não vai te faltar cliente. Né? Mas a galera quer as coisas de uma forma muito fácil, muito simples. E eles querem ver o outro fazer primeiro, pra ver se vai dar certo o outro. Quando ele fica vendo o outro já foi e tchau. Né? E aí, pior, o cara não faz nada e fica criticando quem tá fazendo. Sim. Eu não tô nem aí, lá atrás, se eu desse trela porque as pessoas que me criticavam em relação às campanhas de Google, essas coisas, eu não teria construído. Não é? Pô, cara, se importa em você, foca na tua família, faz o teu. A gente tá no ano eleitoral, a galera brigando por causa de partido político. Não entra nessa guerra, não. E perde energia, né? Não entra nessa guerra, não. O teu partido político é a tua família, a tua empresa, por eles deve brigar, né? Posso trazer um exemplo da questão da advocacia? Sim. Lei nova, tributário, certo? Conheço pessoas que estão estudando antes 3 anos, né? Já vem estudando, já vem ali nessa questão da atualização. E conheço escritórios focados no direito tributário que começaram agora. Já perderam. Tá tudo muito rápido, né? Ou seja, cadê a preparação anterior? E outra, não foi por falta de oportunidade, não foi por falta de falar. Até porque as coisas no Brasil são bem lentas, né? Eu conheço brilhantes advogados, extremamente capacitados, literalmente passando muita dificuldade financeira, porque eles não aceitam que o jogo mudou. Existe uma velha advocacia e uma nova advocacia. A velha é muito tradicional, a nova é a soma da velha, mais novas habilidades, e não se atualizam, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Todo dia é dia de celebrar a vida. É a última parte do seu livro. Novamente aqui, pessoal, o livro é O Efeito 1%. Você sabe que... Você que me acompanha sabe que eu adoro ler. Livro, pra mim, eu todo dia tenho um livro na mochila, tenho um livro em casa, um livro no carro. Eu leio bastante. E acredito que grande parte do meu crescimento foi reflexo dos livros que eu li, dos ambientes que eu estou, das pessoas que eu convivo, né? E eu acredito muito nisso. Todo dia é dia de celebrar a vida. Sim, com certeza. E de agradecer. De agradecer. E de agradecer. Você sabe que a minha meta de livros esse ano, eu me subestimei, né? Porque eu coloquei 12 livros, eu já tô no 11º. Bom, eu leio bastante. Não, mas assim, eu realmente muito. Eu me subestimei esse ano. Eu leio muito mesmo. Mas assim, o livro foi uma saída para um problema que eu tinha. Né? Eu fiquei muitos anos na vida pública, saí da vida pública, meu pai faleceu, eu tive um problema, 3, 4 anos aí, eu me perdi completamente, fui pra bebida, a vida bagunçou tudo, fiquei devendo. Aí Deus me apresentou lá um tal de Érico Rocha. O Érico Rocha começou a me ensinar, eu comprei um curso dele, com o cartão da minha irmã, comecei a estudar, não tava entendendo nada. Deus me apresentou novamente um outro cara, chama Conrado Adolfo, que sou muito grato. Eu sou muito grato às pessoas que me ajudaram. Érico, Conrado. Né? O Conrado começou a me ensinar aquilo que o Érico explicava, que eu não entendia nada. Comecei a fazer, as coisas foram mudando. Né? A vida foi dando outro rumo, parei de beber. Né? Fui me cercando de pessoas, me cercando de livros. E acredito que os livros, eles supriram uma lacuna que era praticamente da bebida. Eu tinha vontade de ir pra rua, pra beber, fazer alguma coisa, aí eu, vou ler um livro. Né? Aí Deus me presenteou de novo com uma filha, que aí eu falei, caramba, né? Aí nasceu a Antonella, eu falei, cara, agora eu tô enroscado mesmo, porque ou não tem mais alternativa, né?
E eu tinha que cuidar dela. E quando ela ia dormir, eu ficava lendo, cuidando do sono dela ali. Pô, aí eu disparei ali. Minha vida mudou absurdamente. Faz diferença. Minha vida, mudou absurdamente. Hoje, E aprendeu a comemorar, né? né? E assim, eu A celebrar. comemoro bem com a minha família. E hoje eu sou muito crítico em perder tempo com coisa que não vai me levar a lugar nenhum. Não tô dizendo que não aproveito. Eu aproveito a vida, vou assistir um filme, vou passear e tá tudo certo. Mas a hora de trabalho é hora de trabalho. Eu tô focado no trabalho, né? Sim. Eu tô focado no trabalho, né? Tem tempo pra tudo, né? E outra, essa questão aí, quem tem essa ideia que equilíbrio existe na vida, não Sim. existe. Você vai ajustando. Agora, eu consegui equilibrar perfeitamente trabalho com família, com tudo. Você vai colocando ali, né? Você vai ajustando dentro da sua demanda. Turma, o que a gente conversou aqui é apenas uma pitada desse livro aqui, ó. Efeito 1%, da Raquel Couto. Aliás, qual é o teu Instagram, Raquel? Raquel Couto H. Raquel Couto H, né? Raquel Couto H, o LinkedIn Raquel Couto com 2 T's, né? Tem no YouTube também? Tem, também. Tem Raquel Couto também? Raquel Couto. Então, olha, esse é o livro da Raquel, aconselho fortemente que você leia, né? Que siga a Raquel no Instagram. A Raquel é advogada, nossa parceira, faz parte lá do G10 também, e eu valorizo muito essa parada de livro, né? Eu valorizo muito. E aqui, com certeza, você trouxe a tua experiência que agrega muito na vida de muitas pessoas, né? Sim. Tem alguma pergunta que eu não fiz que você gostaria de falar? Não, acredito que falamos de tudo. Olha, quer aprender mais? Lê o livro da Raquel, siga a Raquel no Instagram, né? Raquel também é mentora. Fala um pouquinho da sua mentoria. A mentoria ela vem muito com foco nesse trabalho da mentalidade, inteligência emocional e principalmente execução. Então é fazer todos esses ajustes e trazer isso para a prática. Preparar a mente para entrar em campo. Exatamente. É isso aí. Muito bom. Raquel, obrigado, tá bom? Eu que agradeço. Venha mais vezes aqui, ó. Eu espero que você tenha gostado desse episódio do Pod 10X. Manda aqui embaixo, tem um botãozinho de compartilhar. Compartilha esse vídeo com um amigo teu que tá aí procrastinando, não progride na vida, só fica enfiado assistindo novela ou no boteco, a vida dele não melhora, para ele mudar de vida. E com certeza esse episódio vai melhorar muito a vida sua e dessas pessoas que precisam de uma vida melhor, né? Ativa o sininho, siga o canal, que com certeza você vai ter muito conteúdo aqui. Raquel, obrigado, tá bom? Eu que agradeço. Eu te vejo no próximo Pod 10X. Grande abraço.